Pessoal, vocês estão ligadinhos que dia é hoje, né? 1º de abril, dia da mentira. E aí, alguns partidos de oposição trataram de fazer críticas ao governo Lula. Olha só, o Partido Novo e o Felipe Dávila, que foi candidato a presidente da República, fez uma postagem fazendo críticas a promessas não cumpridas do atual presidente da República, chamando ele de mentiroso. Matéria do Felipe Dávila escreveu o seguinte: hoje é o dia da mentira. Vamos relembrar 5 promessas que Lula não cumpriu. Primeira, não indicar amigos ao Supremo Tribunal Federal. E aí, as imagens falam por si só. Para quem está acompanhando aí, é o Flávio Dino e o Cristiano Zanin, amigos pessoais do presidente Lula, indicados ao Supremo Tribunal Federal para serem uma espécie de escudo protetor do próprio petista, né? Então, primeira, mentira contada e promessa não cumprida. Segunda, vai ter isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O Lula falou com todas as letras que daria essa isenção. Acontece que cita aqui uma matéria do Poder 360, mostrando que Lula isentou o imposto de renda só para quem ganha até R$2.640. Ou seja, bem abaixo do prometido, o valor não condizente. Então, segundo Felipe Dávila, mais uma mentira, né? Terceira, o governo vai ter mais transparência e os sigilos vão acabar. E aí citou matéria recente. O governo Lula impõe sigilo de 100 anos a 1.339 pedidos de visitas. A 1.339 pedidos de visitas a Janjas, a textos sobre Robinho. Tudo isso o Lula colocou sigilo. 4. Haverá diversidade no governo. E aí ele coloca uma foto aqui, uma maioria composta de homens, né? Quase nenhuma mulher no meio da foto e nenhuma pessoa negra aí no meio da foto. Diversidade, na concepção do Lula, é um pouco diferente da diversidade nas promessas do PT. Felipe Dávila também colocou o seguinte, o último: o orçamento secreto vai acabar. Pois é, matéria do UOL, sob Lula, nova versão do orçamento secreto, banca obras e omite o padrinho, ou seja, ficou ainda maior. E aí ele pergunta, faltou alguma? Deixe nos comentários. E se tiver alguma promessa não cumprida do Lula, que vale aí você relembrar hoje, nesse 1º de abril, deixa no comentário aí. E aí, lembrando a vocês que hoje foi uma situação inusitada, né? O brasileiro leva tudo na brincadeira. E aí, a hashtag LulaDay fica entre os assuntos mais falados nas redes sociais no dia da mentira, ou seja, LulaDay, o Dia Nacional da Mentira, matéria da Terra Brasil Notícias. O brasileiro leva tudo na farra, na brincadeira, e mesmo apesar da tragicômica situação brasileira, os caras ainda trataram de tirar onda aqui no LulaDay, que é um dos assuntos mais comentados do Twitter aqui em referência ao Dia da Mentira. Mas vamos lá. Outra notícia que a gente precisa tratar, e eu comentei muito com vocês, sobre as decisões, os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal em reinterpretar ou dar uma interpretação conforme o Supremo Tribunal Federal do artigo 142, tirando qualquer possibilidade, qualquer base para que acontecesse uma GLO, uma intervenção militar. E aí, o que chamou a atenção nessa história é que o Zanin já votou, o Fux já votou, o Flávio Dino já votou, o Fachin já votou, mas no placar não está 4-0, tá 5-0, com um voto inusitado. André Mendonça. Então, as pessoas não esperavam este voto por parte do André Mendonça, mas o voto foi dado. 5-0, André Mendonça e Fachin votaram para que o STF afaste a interpretação de que Forças Armadas seriam o poder moderador, ou seja, pudesse acontecer uma intervenção e ocorresse igualmente, aqui nesse caso, a possibilidade da GLO direto por parte dos militares, no caso de conflitos entre os poderes. Matéria do Gazeta Brasil, nessa segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal formou um placar de 5-0 para esclarecer os limites da atuação das Forças Armadas brasileiras. O pedido
de esclarecimento sobre o papel das Forças Armadas partiu do PDT. Os ministros têm até o próximo dia 8 para inserir seu voto no sistema eletrônico da Corte. Ou seja, mais um voto, já está dada a nova interpretação. Ninguém tem dúvidas que a interpretação por parte do Supremo será essa. Provavelmente vai ser 11-0 aí. Todos os ministros da Suprema Corte vão dar o entendimento, é lógico. Eles nunca votariam para entender que no caso de uma divergência entre eles e o presidente da República, os militares possam ser utilizados contra eles. Então, assim, é meio óbvio entender que serão 11 votos a 0 aí. Então, todos eles vão retirar aí a hipótese de que os militares seriam um poder moderador, ou seja, poderia haver uma intervenção, poderia haver uma GLO. É a nova decisão do Supremo Tribunal Federal. Outra questão que também está gerando polêmica, depois do Papa, né? Vocês viram que o Papa gerou uma polêmica muito grande depois de lavar e beijar pés de detentas lá no Vaticano. Então o Papa lavou os pés delas e beijou os pés, né? Fez até uma carinha de nojo que deu pra gente perceber, né? Acho que o cheirinho não estava dos melhores, não. E aí o pessoal fez uma crítica muito grande. Peraí, vai beijar os pés das vítimas? Peraí, o Papa está exaltando criminosos. Isso não é o caminho. Pois é, aqui no Brasil não é diferente, não. Olha só o que aconteceu. E aí, quando a gente chega nesse nível aqui, meu amigo, aí é sinal que o Brasil está afundando mesmo. Matéria publicada pelo Luiz Bassi. Veja, juíza criminal de Rondonópolis lava pés de detentos e causa polêmica na web. Lavou o pé das vítimas também? Foi a pergunta que mais fizeram, né? Assim como no caso do Papa. A cerimônia de lava-pés ocorreu na penitenciária de Mata Grande, local onde possivelmente diversos presos condenados pela magistrada cumprem pena. As fotos foram tiradas no momento em que a magistrada realizava o rito do lava-pés, acompanhada do bispo Dom Maurício, no Mato Grosso. O que vocês acham? Eu vou ser sincero com vocês, eu não sou tão santo assim não, tá? Eu não tenho o tipo de cara que lavaria pé de detento de jeito nenhum, porque o cara tá lá preso é porque ele cometeu crimes, e se ele cometeu crimes, cá entre nós, principalmente crimes violentos, esse cara tem que pagar com a sociedade. Não precisa de perdão, não precisa de exaltação, não precisa de nada disso, tá? Então, se você me perguntar, e aí, santo, o que você acha? Eu não sou santo igual o Papa, não, tá? O Papa quer pagar de santo aí, mas eu na minha visão, esses caras que cometem crimes violentos, estupradores, assassinos e ladrões, tem que ficar longe da sociedade. Não tem que ser exaltado nem por juiz e nem por Papa, tá? Mas é o meu posicionamento, é o meu ponto de vista. Eu jamais seria tão cristão a ponto de lavar os pés. Eu não tento ter a audácia de me comparar a Jesus Cristo, não. Eu sou bem mais pecador do que ele, não tenha dúvidas disso. E você? Qual que é o seu ponto de vista? Coloca no comentário que eu quero saber. Mas vamos lá. Olha só, tem um outro caso aqui que está chamando a atenção também, já que a gente falou dos detentos que tiveram os pés lavados, né, beijados pelo Papa e lavados pela juíza. Nós temos um outro caso de detento aqui, um dos presos do 8 de janeiro. E nesse caso, a situação é um pouco grave. Está sendo ameaçado de morte por outros detentos. Essa matéria é da Revista Oeste. Um vídeo que circula nas redes sociais informa sobre a irmã do detento, falando que ele está sendo ameaçado de morte e que os presos prometeram acabar com a vida dele lá. Preso por causa do 8 de janeiro, o empresário Marcos Moreira, de 40 anos, foi ameaçado de morte por detentos da penitenciária de Segurança Média 2, em Viana, no Espírito Santo. A denúncia feita pela irmã de Moreira nas redes sociais consta em uma petição enviada ao Supremo Tribunal Federal, no domingo, dia 31, pela advogada Maria Margarida, que atua na defesa de Moreira. Conforme Maria Moreira está em uma cela com pessoas condenadas por outros crimes, na ala LGBT+. Dessa forma, a defesa pediu a transferência dele para uma área isolada. Outro pedido alternativo à possibilidade de revisão da prisão preventiva, tendo em vista que o réu já está há bastante tempo preso e, naturalmente, por uma lógica natural do princípio da homogeneidade e da própria detração da pena, já cumpriu a pena para que pudesse ser contemplado com sua liberdade, acrescentou a defesa. E aí,
num vídeo que circula nas redes sociais, um influenciador falando aí sobre o caso também, o influenciador comentou que um dos casos também é que os presos estão contra ele, porque ele não está na Papuda, tá? Ele está no Espírito Santo. E ele é o único preso do 8 de janeiro e eles estão com raiva pelo fato de ele ser bolsonarista, né? E aí não agrada muito a ala do presídio, né? Não agrada muito os presos. Isso eu não posso confirmar. Eu sei que eu vi o vídeo das irmãs dele, né? Dizendo que ele realmente estava sendo aí ameaçado. Outro caso que a gente precisa discutir também é da Carla Zambelli, que teve hoje também uma ação negada, ou seja, foi condenada novamente a pagar multa de R$30 mil. Matéria do Metrópolis. Fachin mantém multa de 30 mil a Carla Zambelli por desinformação. E isso aqui é complicado. Quem diz o que é desinformação ou não, viu? Isso é preocupante. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou o recurso apresentado pela defesa da deputada Carla Zambelli contra uma multa de 30 mil por compartilhamento de notícias falsas sobre as caixinhas brancas lá. A decisão, assinada em 26 de março, foi publicada nesta segunda-feira. O recurso foi apresentado sobre uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que decidiu aplicar a multa por abuso da liberdade de expressão ocorrido por meio de propaganda veiculada na internet. Esse crime é novo, viu? É abuso da liberdade de expressão, tá? Hoje os crimes de opinião já são existentes, abuso da liberdade de expressão, então assim, eu sou o tipo de advogado que ainda sou do tempo de que não há crime sem prévia combinação legal e nem pena sem lei anterior que a defina. Então, eu vejo hoje a criação de crime de opinião, o crime de fake news, isso me preocupa um pouco, tá? Deveria passar pela mão do legislador e criar o crime específico. Mas é o novo Brasil, é o novo normal. Vamos lá. Ontem, vocês devem estar sabendo que teve uma polêmica grande aí sobre o caso do golpe militar de 1964, foi a data dos 60 anos, uma ala pressionou o Lula, uma ala da esquerda, pressionou o Lula para que o Lula fosse mais contundente em condenar militares responsáveis pelo golpe de 64, já a ala militar pediu para o Lula não fazer qualquer menção e proibir que acontecesse qualquer menção. Lula atendeu os militares e não atendeu a sua base, gerou uma confusão grande demais. E hoje foi dia de protesto, o pessoal foi fazer vandalismo e ameaças na porta de deputados de direita. O grupo de esquerda aí foi lá, fez pichações, queimou bonecos na porta de comitê de deputado, então foi uma coisa meio complicada. E aí, lembramos uma coisa que o Bruno Souza fez bem lembrado. Ontem foi o dia dos 60 anos e disseram ditadura nunca mais. Hoje, o nosso ditador amigo tem que vir para a festa. Ou seja, ele cita uma matéria dizendo que o governo Lula produziu um parecer embasado em possível vinda de Putin ao Brasil. Pois é, pode até parecer piada, mas no dia em que eles falam ditadura nunca mais, o ditador russo, Vladimir Putin, está querendo vir para o Brasil na cúpula do G20. Acontece, né, acho que é no evento dos BRICS, acontece que ele não pode vir ao Brasil. Ele tem uma condenação do Tribunal Penal Internacional que tem um pedido de prisão contra ele. E se Lula trouxer ele aqui, ele está violando o Tribunal Penal Internacional. Lula resolveu peitar isso. E foi divulgado um parecer que não cita especificamente o nome do Putin. Cita não. Mas o caso é específico. É como se tivesse sido feito específico para o Putin. Dizendo que nesse caso o Brasil teria uma brecha, uma isenção, e esse parecer que foi feito pela Advocacia Geral da União vai ser remetido ao Judiciário para que o Judiciário autorize a vinda do Putin aqui no Brasil. Vamos falar também o caso do Nicolás Maduro, né? Que o Lula morre de paixão pelo Nicolás Maduro. Então, o Bruno lembrou muito bem aqui, ditadura nunca mais para os ditadores deles, né? Para os nossos,
pode tudo. Afinal, lembra aquela frase que é muito utilizada, né? Quando a gente cita a esquerda. Se eu mando em você, é democracia. Se você manda em mim, é ditadura. Tá certo? Vamos lá. Outra matéria que a gente precisa falar foi uma publicação do Paulo Bilinski. Servidores federais anunciam greve nacional após o governo Lula oferecer 0% de reajuste. Matéria da Gazeta do Povo. Depois do Lula ter feito um corte no orçamento de mais de 9 bilhões, você está de brincadeira que os servidores vão conseguir alguma coisa com o pai dos pobres, com o titio Lula, né? Não vão, não. Então, os servidores estão dando murro em ponta de faca, estão chovendo no molhado e resolveram fazer greve, tá? E aí os sindicatos vão ter barulho, vão ter que pressionar o Lula, mas o Lula é o governo do amor, não tem problema nenhum. Eles conseguiram tirar o Bolsonaro, o importante foi isso, estão fazendo greve, estão revoltadinhos, mas é o que eles escolheram, né? E assim, tô com dó não, vocês me desculpem aí, mesmo que você seja algum servidor federal e está me assistindo, você me desculpa aí, mas não tô com muita dó desses servidores da educação que fizeram a manifestação aí pró-Lula e hoje estão reclamando de que não tem reajuste, né? Não vou falar nada nesse caso, tá? Tem um dó não. Vamos lá. Outra matéria que eu vou citar para vocês, matéria, na verdade foi uma postagem do MBL, né? E aí uma crítica aqui contundente, dizendo do bolsopetismo, por quê? Advogados do PT e do PL pedem cassação e inelegibilidade de Sérgio Moro em julgamento. Eu vou falar para vocês que eu também fiz essa crítica, tá? Eu acho que o PL está visando o cargo do Moro acima de tudo. E eu acho que se é autoritarismo para eles, né, não deve ser aplicado para ninguém. Porque eu acho que é um absurdo o que estão fazendo com o Moro, tá? Por parte do PL. Acho que é uma verdadeira cassação, uma limpeza que o PT quer fazer, o que fez com o Dallagnol também, eu acho muito injusto o que aconteceu com o Dallagnol, mas dá uma olhada tanto na fala do PT quanto na fala do PL, muito similar. Então tenho a honra agora de conceder a palavra aos advogados aqui do primeiro processo. Diante do exposto, requer-se a procedência da ação, com a consequência cassação da chapa investigada e a declaração da inelegibilidade octênia para os integrantes. Lembrando que o Bruno lá, o Dr. Bruno, é o advogado do PL. Esse aqui já é o advogado do PT. Espero sinceramente que nós não legitimemos o abuso da pré-campanha, que é o que se pretende fazer aqui pela defesa. Pedimos então a procedência das investigações de excelências com a aplicação das penas cabíveis em lei, em especial a cassação e a decretação de inelegibilidade. Muito obrigado. Vamos lá, vamos entender alguns pontos aqui. O primeiro ponto que eu vou levantar para vocês é, eu tenho críticas a essa atuação do PL? Tenho. Mas o MBL está sendo justo? Isso aqui tem a ver com o Bolsonaro? É um pedido, é uma ação direta do Bolsonaro? Porque ele está falando que aqui que é o bolsonarismo que está fazendo essa cobrança em relação a Moro. Eu acho absurdo pedir a cassação e a inelegibilidade do Sérgio Moro, tá? Eu acho absurdo, tá? Eu sou contra esse posicionamento do PL, não tenha dúvidas disso. Mas eu acho que vincular e falar, mas isso aqui é do bolsonarismo. Se bem que o Bolsonaro também não vai fazer nenhuma nota, nada contra. Eu tenho críticas ao Sérgio Moro? Muitas. Muitas. Eu tenho elogios? Também tive. Tá? Para mim, o Moro, durante a atuação na Lava Jato, fez um papel de juiz. Tá? Perseguiu, deu esperança aos brasileiros no combate à corrupção. Depois que entrou para a política, foi só decepção. E aí deu toda a narrativa que o PT precisava para que hoje os corruptos estejam de volta aí, atuando como se nunca tivesse acontecido a Lava Jato. E o alvo hoje é o Moro e o Dallagnol e todos da Lava Jato. E quem defende o fim da corrupção é o criminoso hoje. É isso, tá? Mas assim, acho que não dá para colocar isso aí, tá? Isso é uma estratégia de partido. O Bolsonaro também, se eu tivesse na pele do Bolsonaro, não seria eu que sairia em defesa do Moro. Vamos ser muito honestos aqui. Ah, mas o Moro apoiou o Bolsonaro na campanha. É óbvio, porque ele sabia que quem ia entrar era o PT, e o PT ia lavar o Moro da história. Então o Moro apoiou o Bolsonaro porque ele sabia o que vinha. Então, acho que
sabe, insano aqui o PL, o MBL vir falar que, lá, é culpa do Bolsonaro também. Eu, no lugar do Bolsonaro, em relação ao Moro, eu também lavaria as minhas mãos, deixaria acontecer. Faria meu ponto de vista, mas eu, como não sou Bolsonaro, acho absurdo o que está acontecendo, mas acho que é prematuro aqui jogar essa culpa nas costas do Bolsonaro. Mas o que vai rolar? Vai rolar que o Moro vai ser cassado. O Ministério Público Eleitoral já pediu a cassação do Sérgio Moro, a inelegibilidade do Sérgio Moro, e a situação do Moro não está das melhores. Matéria do jornal Metrópolis, vou colocar só um trechinho do pedido do promotor aqui eleitoral. E assim, caminhando já para o final, não identificamos participação do segundo suplente, o senhor Ricardo Augusto Guerra, devendo ser afastada da sua responsabilidade pessoal quanto à aplicação da sanção de inelegibilidade. E concluindo, senhor presidente, somente baseado no que consta dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral no Paraná manifesta-se pelo julgamento de procedência parcial dos pedidos, a fim de que se reconheça a prática de abuso de poder econômico, senhor relator, com a consequente cassação da chapa eleita para o cargo majoritário de senador da República e decretação de inelegibilidade do titular e do primeiro suplente. Agradeço a atenção. Pois bem, vocês viram que o próprio Ministério Público aqui pediu a inelegibilidade, e aí já não é nenhuma novidade, todo mundo já sabia que o Moro seria cassado, todo mundo já sabia qual seria o destino final do Sérgio Moro. Pelo menos do ponto de vista eleitoral. Agora, o Gilmar Mendes aposta em algo maior, prisão do Sérgio Moro. E aí já vai ser uma cena para um próximo capítulo, tá certo? Pessoal, obrigado por ter acompanhado nessa segunda-feira, mas um dia todo de informações aqui. A gente volta amanhã de manhã com mais conteúdo para vocês. Obrigado pela confiança. A gente está fazendo um trabalho jornalístico, apesar de não ser jornalista aqui, né? Sendo um comentarista, trazendo as informações. Vocês devem perceber que às vezes a gente vai se desdobrando aqui no meio termo, aqui em tudo que está acontecendo. Mas o importante é trazer informação de forma isenta. Eu sei que às vezes, quando eu critico o Bolsonaro, alguns de vocês não gostam, faz parte. Eu estou aqui para cumprir aquilo que eu me comprometia com vocês, fazer um trabalho isento. Hoje mesmo, eu critiquei o Bolsonaro, falando dele, da fala dos nordestinos, que perdeu uma boa chance de ficar calado. Algumas pessoas ficaram bravas comigo, inclusive nordestinos, que Bolsonaro sempre tem razão, nunca erra, mas já tá tendo repercussão, tá? Já está tendo repercussão. E aí já tem ação preparada no Ministério Público para entrar contra o Bolsonaro. Mas eu estou aqui para ser isento e trazer informação de acordo com o que eu acredito mais coerente, tá certo? Obrigado, pessoal. Vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço.